Fala galera, aula de hematopoiese. Vamos começar entendendo o que é hematopoiese. É o sistema pelo qual o corpo produz células sanguíneas. Ele ocorre na medula óssea. O sangue é dividido em duas partes, no soro e plasma. O soro ele não tem proteínas de coagulação, porque já foram usadas. E o plasma, eles têm proteínas de coagulação. E a defesa e a coagulação sanguínea é feita pelos leucócitos. Os leucócitos podem ser granulosos e agranulosos. Os agranulócitos, pelo nome, pode parecer que ele não tem grânulos, mas eles possuem, só não são específicos. Dois exemplos são o monócito e o linfócito. E agora, os granulócitos, eles possuem grânulos específicos, que são os neutrófilos. Agora, o que são grânulos? Grânulos são lisossomos usados na digestão celular. Agora sobre a composição sanguínea. O sangue ele tem mais matriz extracelular, que é o próprio plasma. 60% do sangue é plasma e 40% são outras células. E por isso que ele é conjuntivo, porque tem mais matriz extracelular. E olha só, 70% do sangue circula nas veias e 30% nas artérias. O líquido intersticial é quando o fluido sanguíneo está passando pelo capilar e ele vai passar pelas células do tecido. E lá ele vai deixar os nutrientes e água. E a tendência natural era ele voltar pelos vasos linfáticos. Eles vão voltar pelos vasos linfáticos, vão desaguar nas veias e vão se misturar ao sangue novamente. Mas quando isso acontece algum problema, por exemplo, quando você fica sentado por muito tempo, esse líquido não volta pelos vasos linfáticos. E isso causa inchaço, essas coisas. Agora vamos caracterizar melhor o soro e o plasma. O soro, como eu disse, é uma substância que não tem a proteína de coagulação. Sobrando neles, por exemplo, a albumina e as imunoglobulinas. As imunoglobulinas são células de defesa. Aí, por conta dessas células, fica mais fácil de reconhecer os agentes infecciosos. Por exemplo, se você pegar uma imunoglobulina do soro e fizer uma investigação nela, você pode descobrir, por exemplo, que aquele paciente teve contato com a sífilis, com a dengue, com HIV, etc. E existem dois tipos de imunoglobulinas, a IgM e a IgG. Olha só, a IgM ela fica presente no sangue logo após a infecção. Ela é a linha de frente. E olha só, a imunoglobulina G, que é no caso a IgG, ela é mais tardia e ela cria memória imunológica. Ela vai logo após a IgM. E ela também, por ela criar a memória imunológica, ela está totalmente ligada à criação de vacinas. Agora eu vou mostrar como fazer uma análise das imunoglobulinas em um paciente. Por exemplo, se o paciente tiver IgM positivo e IgG negativo, quer dizer que ele está no estágio inicial de infecção. Se por acaso o paciente tiver IgM e IgG positivo, ele está em estado avançado da infecção. Se ele tiver IgM negativo e IgG positivo, a infecção é antiga ou ela teve a vacina funcionando, porque criou memória imunológica. Agora, para o caso de IgM e IgG negativo, o paciente nunca teve contato com um agente infeccioso. O plasma é usado para fazer exames, porque ele se comporta como o sangue na sua forma natural. Só que é preciso colocar um anticoagulante nele para evitar a formação de coágulos. E olha só, o sangue é formado por 44% de hemácias e 1% de papo leucocitário. A produção do sangue, como eu disse, ela ocorre na medula, nas trabéculas do osso esponjoso, por células-tronco. As células-tronco se dividem em dois grandes grupos: a mieloide, que vai formar as hemácias, os monócitos e as plaquetas, e a linfóide, que vai formar os linfócitos T e B. Mas no caso do embrião, não é a medula que faz o sangue, porque ele não tem medula, ele não tem ossos. Então, no pré-natal, a produção de sangue é dividida em 4 partes: a mesoblástica, a hepática, a esplênica e a mieloide. Na mesoblástica, quem faz o sangue são as ilhotas sanguíneas, e ela também forma os vasos sanguíneos. Na parte hepática, é o fígado que começa a fazer as células sanguíneas.
Na etapa esplênica é o baço, que ajuda o fígado e tira as células velhas. E na última etapa é a mieloide, que aí sim a medula está pronta e ela começa a fazer as células sanguíneas e o restante para, o fígado para, o baço para. Agora voltando a falar sobre a capacidade das células tronco. Ela pode ser do tipo totipotente, que ela pode formar qualquer coisa, qualquer tecido, qualquer célula. A pluripotente, que pode formar qualquer tecido. E a multipotente, que pode formar qualquer coisa de onde ela foi tirada. Por exemplo, se ela é uma célula tronco sanguínea, ela só vai formar outras células diferenciadas sanguíneas. Se ela for uma célula tronco, por exemplo, sei lá, neuronal, vai formar tipos de neurônios diferentes. Se ela é uma célula tronco muscular, ela vai formar músculo, entendeu? Tipo isso. Agora, para essa aula, como nós estamos estudando a formação do sangue, ele sempre começa com uma célula tronco pluripotente. E aí, ela vai ter uma progenitora, uma precursora, e a partir da precursora, ela vai fazer uma célula madura. Olha só, então recapitulando. Uma célula tronco pluripotente vai se diferenciar ou em uma linfóide multipotente ou uma mieloide multipotente. E aí, ó, a linfóide multipotente vai formar uma progenitora, uma precursora. Nossa, olha o caminhão, calma aí. Só esperar o caminhão. Olha só, vai formar uma progenitora, uma precursora. E uma mieloide, bom, se a pluripotente se diferenciar numa multipotente mieloide, vai formar uma progenitora mieloide e uma precursora mieloide. E por último, a precursora mieloide vai formar uma célula madura. Entenderam? É isso. Então vamos falar sobre a formação dos linfócitos, que são as células de defesa que eu expliquei. Olha só, os linfócitos. Primeiro, nós vamos ter uma célula pluripotente que vai se diferenciar em uma multipotente. Meu Deus, olha o caminhão de novo. Em uma multipotente. Depois, essa multipotente vai formar uma progenitora e depois vai formar uma precursora. A precursora dos linfócitos é o linfoblasto. Linfoblasto. Olha só. Aí existe dois tipos de linfócito, o B e o T. O linfócito B produz anticorpos humoral e o T faz a imunidade celular. Olha só, um exemplo de linfócito T é o macrófago o natural killer. Lembrando que os linfócitos são os únicos que são capazes de retornar ao sangue após a defesa do organismo. As demais células de defesa sempre morrem e formam pus, essas coisas. Agora vamos entender a formação dos eritrócitos. Primeiro, como eu falei, vai ter uma pluripotente, uma multipotente, uma progenitora e a célula madura. Olha só, os eritrócitos nada mais são do que as hemácias. E a hemácia faz a troca gasosa com as células e com o pulmão. Olha só, elas são a mais abundante no sangue. E ela carrega o oxigênio, né? Óbvio. Dentro das hemácias, nós vamos ter a hemoglobina. E ela é uma célula anucleada, ela não tem núcleo. E depois, quando uma hemácia morre, ela libera o ferro para ser reaproveitado. Vou explicar bem superficialmente como ocorre essa troca gasosa. A hemácia vai no pulmão, se liga ao oxigênio. Depois ela vai passar pelos órgãos e os tecidos, e chegando lá, ela vai encontrar o carbono, né, que vai formar o gás carbônico depois, vai se ligar. E nesse meio tem muitos processos. Vai se ligar ali, porque ela vai ter mais afinidade. Vai voltar ao pulmão e vai fazer essa troca novamente. Então é nesse ciclo infinito. As demais células sanguíneas seguem o mesmo padrão. Célula tronco, progenitora, precursora e célula madura. Vamos começar falando sobre os neutrófilos. Os neutrófilos são a linha de frente na defesa. Eles que vão acontecer um problema, eles que vão primeiro. E eles formam o pus. Olha só, mas antes dele ir para o sangue mesmo, ele passa por algumas etapas. Primeiro, ele é formado na medula. Depois, ele fica na reserva. Depois, ele se torna um neutrófilo circulante.
Depois, ele se marginaliza, ele se liga ao endotélio. E por último, ele vai para o tecido conjuntivo, faz o que tem que fazer e morre. O eosinófilo, ele ataca parasitas basicamente e ele é muito acidófilo. Agora, o basófilo, ele é extremamente raro, ele é menos de 1% e ele ataca os parasitas também. Só que ele tem uma característica especial, que é a metacromasia, que é quando você cora ele com um corante específico, só que ele fica de outra cor, uma cor não característica do corante. Agora, o monócito. O monócito, ele é grande, é o maior de todos, e ele forma o macrófago que faz fagocitose. Agora sobre a coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é feita pelas plaquetas, que obedecem à mesma formação das outras células lá, que eu expliquei. Então, olha só, a primeira coisa quando acontece uma lesão, o corpo faz vasoconstrição para diminuir o fluxo. Primeira coisa é isso. Aí as plaquetas vão passar ali. As plaquetas vão passar e vão se ligar na lesão, porque vão se ligar no colágeno. Porque antes ela não estava encostando no colágeno, agora tá. Então ela meio que, entre aspas, percebe que ele tem uma lesão. Beleza, vai se juntar ali e vai corrigir aquele problema. Depois vai vir uma enzima e vai retirar o coágulo que foi formado para evitar a trombolia, para não interromper o fluxo quando ele for arrancado. Então ela desintegra todas aquelas células e libera o espaço novamente e a lesão foi restaurada. Então é isso, galera. Essa foi a aula. Qualquer dúvida, põe aí embaixo. Se eu souber responder, eu respondo. Lembrando, eu não sou um professor. Eu não tenho certeza absoluta de tudo que está falando aí. Então, qualquer erro, pode inscrever aí embaixo que eu vou, eu vou fixar e sempre confiram isso, entendeu? Deixem um like e se inscrevam aí. Valeu!